Fala meu amigo, minha amiga advogada. Neste vídeo nós falamos sobre gestão de projetos de uma maneira bem diferente. Entrevistamos um advogado aqui que nos convida a uma reflexão e nos traz uma metodologia que ele aplica no escritório para grandes projetos de infraestrutura que permite não apenas uma experiência melhor ao cliente, mas principalmente consolidar bem a sua carteira de clientes e ter, por óbvio, mais indicações, mais negócios e alcançar o êxito naqueles processos. Bernardo, deixa eu fazer o papel do chato aqui, passar para um segundo assunto que eu sei que você domina pra caramba e até pra gente cumprir aquilo que a gente prometeu no começo, senão o pessoal vai ficar bravo comigo. Eu queria te perguntar o seguinte, você tem no teu site, inclusive, duas coisas que pela primeira vez eu vi. Uma é gestão de projetos, quando a pessoa entra no site do Bernardo lá que você vai dar uma olhada nisso, e a outra é honorários, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas em gestão de projetos, o que vocês fazem? Você tem dois pontos ali que eu achei interessante. O primeiro que você fala sobre litígios estratégicos, que você citou já um pouquinho, nessa primeira pauta, aqui, esse primeiro ponto, né? E o segundo é a própria gestão de projetos, de grandes negócios, de infra, que você está bem posicionado. O que você faz de diferente? O que você pode ensinar sobre gestão de projetos? Vamos lá, essa é uma coisa que eu aprendi, né? A primeira intuição que eu tive disso foi no MBA, e aí o cachimbo faz a boca torta, né? Eu lido muito com engenheiro. Meu público-alvo de clientes são engenheiros e advogados que trabalham para engenheiros. E se você convive com engenheiros, né? Engenheiros são muito práticos, né? O treino mental do engenheiro é resolver problema. O engenheiro sabe matemática? Sabe, mas ele não sabe matemática pura. Ele sabe fazer ponte, ele sabe calcular a estrutura. Então, né, empresas de engenharia são empresas muito seguras no processo de decisão delas. Eu sempre brinco, né? Isso é até engraçado. Você fala com o advogado, cara, isso aqui é um litígio, sei lá, cara, que pode gerar uma contingência de 150. Os advogados se desesperam, os engenheiros param, olham, respiram, então como que a gente resolve? O cara tipo, é mais racional. E né, aí no MBA eu tive aula com o professor, era Francis o nome dele, não vou ser capaz de lembrar o sobrenome dele, e ele começava a disciplina de gestão de projeto assim, com umas instruções, tinha que montar alguma coisa com os materiais, tinha umas tesouras, uma caneta, parecia aula de educação artística. A gente tava fazendo, não fazia nada, né, ninguém conseguia, daí ele mostrava, esse negócio aqui, você não precisava disso. Você tinha que ter planejado a execução disso. E ao planejar a execução, né, é algo que você gera um resultado melhor. Então, qual que é a lógica? Né? Você tem um tempo, você tem um escopo e você tem recursos. Como é que você otimiza isso de maneira a produzir um maior resultado? E se você começar a pensar nisso, claro, tem todas as metodologias de gestão de projeto, mas a advocacia não é uma coisa muito diferente disso. Né? Qual que é o grande problema, né, quando você lida com a advocacia? É esse fator aleatório. Né? Tem coisas que você não controla. Eu não controlo o tempo que o juiz vai decidir ou a qualidade da decisão do juiz. Eu controlo os fatores que podem tendencialmente me levar a uma decisão melhor. Mas, né, quando você organiza isso dessa maneira, primeiro, para mim tinha uma intuição muito clara. Né? Comunique isso para os teus clientes que pensam assim e você vai estar comunicando algo que eles, né, valorizam. A tua metodologia se parece, né? Ou, enfim, está totalmente relacionada ao seu próprio cliente. Sim. Esse tripé que você trouxe já é um tripé tradicional da engenharia, né? Isso, na verdade, me pareceu intuitivo que ao lidar com pessoas que pensam dessa maneira, eu me comunicasse com eles. Perfeito. Por exemplo, o meu relatório de acompanhamento processual, ele tem um fluxograma. Qual é a fase do processo agora? Ele está concluído para despacho do senador. Qual que é o próximo passo? Essa decisão vai especificar A, B, C, D, E. Qual é o prazo estimado dessa decisão? Então, tantos dias. Porque o cara quer olhar e quer entender isso um pouco nessa metodologia de um fluxo. Eu estou, na verdade, estou reforçando o meu time de escritório, né, com uma gestora de projetos que eu trouxe do mercado financeiro. Né, e agora eu quero que tudo no escritório seja lidado com o comitê de projeto, cara. Não só a parte da advocacia, mas a parte da administração do escritório. Que daí eu acho que assim, se você é advogado, você está me ouvindo, né, tire um tempo e invista nisso. E investir é ruim, né? Porque você está tirando dinheiro do teu bolso. Você podia comprar aquele Mercedes, parecer bacanudo, né? Podia pôr um Rolex no bolso, no pulso e parecer bacanudo. Mas invista na tua gestão, cara. O que você está perdendo de dinheiro ao ter uma gestão amadora, e essa é aquela coisa também. Não é puxa, fiz, está pronto. É diuturno.
Aquela coisa. Mas Nunca nessa vai linha, eu queria terminar te esse fazer investimento. eu queria te fazer uma pergunta de leigo, assim, né? Até para quem nos acompanha aqui, porque tem um pessoal já muito mais qualificado e aquele que está começando. Os grandes escritórios, quando o Caio chegou um baita de um processo lá, né? De um projeto, melhor colocando aqui. E essa metodologia que você tem hoje no seu escritório, ela já não existe? Não é o clássico, o cara sai, não, passa pro fulano, ele já vai peticionando e depois a gente vê como vai resolver. Sabe? Vai passando de um para o outro. Como é que é isso na prática? O que eu te diria, assim, falando de processo nisso, como é que eu acho que funciona? A primeira coisa que o cara coloca é a seguinte: todo advogado tem um plano. Né? Então, assim, ainda que não reduzido a termo, ainda que esteja na cabeça de alguém, né? Você chega assim, eu tenho o caso, sento aqui com o Yuri conta uma história para mim, e fala, não, isso aqui é um problema que o meu quadrante relevante é esse. Aí eu posso lidar com isso de maneira, né, mais ou menos formalizada. Se eu for um cara tradicional, eu vou dizer assim, bom, eu vou propor essa ação, tal, e vou mandar para fora e vou tocando o processo. Então, embora todo advogado tenha um plano e tenha um senso tático, né, eu sempre brinco, qual é o senso tático do litígio como um todo? Você não está cuidando de causa, você está cuidando de um problema. Pode ser que a solução do teu problema passe por uma decisão judicial. Pode ser que, se precisar não passar, melhor. Mas você tem que ter esse senso tático. Eu acho que os advogados são todos muito bons, se são qualificados, em fazer o cenário inicial. Legal. O problema, na verdade, é que depois, né, que nem a criatura do Dr. Victor Frankenstein, a criatura engole o criador. A realidade bate. Aí o cara começa a tocar aquilo sem voltar para a prancheta e fazer assim, cara, onde é que eu devia estar com esse processo? Eu estou bem, eu estou ruim, faz sentido o que eu estou fazendo, eu tenho que criar um fato novo, eu estou confortável com o que está acontecendo. E aí o que eu acho assim, os advogados sempre eles são muito, muito premidos pelo problema imediatamente mais importante. Provavelmente essa causa ela entrou num período de maturidade, né? Se for uma causa judicial, ela está sendo, né, muito provavelmente mal gerida, e depois tem até uma questão financeira que a gente pode conversar sobre isso, tá? Provavelmente ela saiu do range de atenção e ela só vai ter atenção de novo quando tiver um evento importante, para uma sentença, um recurso, um prazo, mas aquelas coisas assim, tem mais coisa que eu deveria estar fazendo? O que eu não estou vendo aqui? O que eu tenho que mudar? Ouvindo você falar, me parece que a metodologia de todos os advogados é a metodologia Reativo, da própria transição, né? Das etapas jurídicas, né? Quando é judicial, né? Sim. E aí, ouvindo você falar, me parece assim, você tem uma metodologia que é uma metodologia consultiva independentemente do judicial sempre, que é quase aquela metodologia própria, criada com base no meu entendimento sobre esse negócio, coisas que eu preciso abordar. E o advogado tradicional, ele segue um padrão, né? Ele fala, cara, a justiça tem um padrão, né? Você acha que ele não pensa nessas estratégias, digamos assim, extra-autos? Ou ele pensa, mas ele acaba focando no que dá o dinheiro, no que é o mínimo que o cliente vai aceitar? Eu acho que, primeiro, ele pensa muito judicialmente. Poucos advogados olham para o processo não como um fim nele mesmo. Pode ser que... né, eu não trabalho com litígio de família, essas coisas muito, muito emocionadas, né? Eu não lido com elas por uma decisão muito particular minha, né? Acho tipo, sanidade mental, assim. Tipo, cara, direito de família é algo que você deve passar longe, assim, porque no fundo, para mim, assim, para mim só, porque eu acho que a solução não é jurídica. Cara, aquilo ali é muito mais um problema para psicólogo, para... Cara, as pessoas querem levar para o judiciário traumas seus, cara, que o judiciário não vai consertar nada. Só pior. A solução ali é filosofia. As pessoas querem ali catarse, elas querem se vingar, assim, são todas coisas que eu acho que o direito não vai dar nada para elas. Mas enfim. Ninguém vai escutar, deixa o juiz escutar. O cara tem uma ideia, né? Claro, e aí isso vale mais para os litígios complexos. Litígios que são commodity, cara, sei lá, né? DPVAT, cara, é uma esterona de serviço. Cara, isso, cara, é meio uma coisa ou outra que exige, né? Mas quando você tem um problema mais estratégico, o que o cliente quer? O cliente quer ele quer um resultado premium, eu quero ganhar. Ele não quer ganhar, ele quer resolver um problema. Quais são os cenários? Qual que é o melhor cenário para ele? Qual é o pior cenário? O que ele está disposto a transigir? Se é um cliente institucional, ele sabe os custos de ir para o judiciário. Tá? É muito ruim você ter um ator irracional. Às vezes a administração pública é um ator irracional. Por quê? Porque não dói no bolso de ninguém, então eles tomam decisões assim que você fica... Tá?
completamente estarrecido. Cara, isso aqui é irracional. É Quem irracional escreveu isso porque aqui? a racionalidade deles é outra. Você tem que entender qual é a racionalidade dele. A racionalidade dele é, cara, eu não quero que nada possa recair na minha pessoa física. Eu não quero me incomodar. Então, se eu tiver que fazer algo errado, mas que, né, ou algo que vá perder dinheiro para a administração, mas eu não vou me comprometer, não é problema. Racionalmente, ele tem esse incentivo. Então, quantos caras eu atendo, cara, especialmente empresas estatais, cara, toma uma decisão empresarial e depois alguém vai dizer, mas, pô, essa decisão foi errada. Errada para você que não estava lá na cadeirinha para decidir. Na hora era mais segura. Mas o cara podia ter dito assim, olha, não quero fazer. Então, a primeira coisa, quando você começa, a questão aqui é, muitas vezes, né, o cara pensa no que ele quer com a petição dele. Eu quero ganhar esse processo, eu vou fazer a melhor petição que eu acho para ganhar esse processo. O que ele precisa é transcender para entender qual é o lugar dessa petição. E dificilmente o problema vai ser resolvido com uma petição ou com um processo. Cara, eu vou fazer vários processos. Né? O que eu tenho que proteger? Quais são os meus objetivos estratégicos? Quando você começa a pensar assim, você começa a ver como é que você tem que lidar com esse cenário maior. Né? Uma das coisas que eu quero implementar é tipo um comitê de discussão de processo. Cara, esse processo, o que a gente tinha que estar fazendo diferente? O cliente a primeira coisa do objetivo, o cliente está bem atendido, o relatório está ok, informação está ok, tal. E agora? Porque há 2 anos, quando a gente pensou nesse negócio, podia ser a melhor solução do mundo. Quantas vezes eu vi causas assumirem pesos inerciais e depois você fica refém delas. Cara, essa causa já não vai mais gerar o nosso resultado. Sei lá, eu fico discutindo um tema, né, não deixa o processo terminar, meu processo foi extinto sem julgamento de mérito. Ok. Né? Não é melhor não discutir e propor um outro melhor? Ou eu vou ficar brigando por isso 5, 10 anos para não mudar essa decisão e ter perdido uma janela de oportunidade? E deixa eu te perguntar, dentro desse contexto, quanto você atribuiria, não em causas simples assim, mais repetitivas, mas em causas mais complexas, que dependem dessa estratégia que você está comentando, a influência, não diria influência política, mas o trabalho do advogado de ir fazer um bom memorial pro desembargador, pro juiz, dele ir lá visitar o juiz e falar olho no olho. Quanto isso você acha que ainda hoje, no mundo mais digital, faz diferença no sucesso do processo? Pergunta pessoal isso aí, hein? Que ele tá com o processo aqui, pergunta pessoal. Bernardo, só pra dar um contexto. Porque ele tem um escritório grande que a gente não pode falar o nome que ele contratou esse dia, ele tá puto porque os caras perderam novamente lá Da onde, cara? Mas enfim, vamos lá. Pensando nisso aí agora. Depois ele vai usar a tua resposta pra quantificar. Uma grande... Vou mandar só o link do podcast. Ouça só essa parte do Bernardo Tinha aqui. um grande advogado que eu trabalhei, que é um cara que é desses caras que, assim, é um advogado muito talentoso, que se chama Célio Lucas Milano, eu posso falar o nome porque estou falando bem. E o Célio tinha uma frase que dizia assim, advogado não ganha processo, mas perde. A causa, né, ela tem os desenhos dela. Assim, é muito difícil ganhar uma causa, cara, que tudo tá contra você. Não existe aquela coisa de filme americano, né? O O.J. Simpson aquelas defesas malucas, assim, cara, pode dar certo? Pode, mas estatisticamente a chance de dar errado... Agora, sobre a tua pergunta, eu acho que um dos grandes ativos que um advogado tem que ter é personalizar o processo. Tem que levar memorial, tem que... Né, é que nem ser volante tipo Dunga quando jogar bola. Você tem que marcar o teu processo. Cara, processos importantes precisam ter visibilidade. Isso significa que levar memorial, fazer sustentação oral. Assim, às vezes eu advogo, às vezes não, com uma certa frequência em improbidade. Mas tem aquela decisão de recebimento da improbidade, que é uma decisão que eu costumeiramente agravo dela. E eu digo para o cliente, a gente não vai ganhar. Não tem a menor dúvida que esse recurso, assim, a chance dele ser provido é pequena. Já entra consciente ali. Porém, eu quero ir lá e começar a contar a tua história de viva voz. Né? Tipo, no melhor estilo, água mole em pedra dura. Cara, tem um monte de inconsistência e eu vou pregar no deserto, vou subir naquele caixotinho. Eu gosto muito de fazer sustentação oral. Né? Eu acho que é um momento que o advogado, né, é a vingança do advogado, por 15 minutos eles são seus. Né? Toda aquela transforma tipo Rock Balboa, assim, cara, 15 minutos, cara, com o Apollo no corner, cara, você vai lá, cara, ele tem que te ouvir, claro que você tem que, né, prender a atenção dos caras, ir para falar besteira, para ler,
para ficar repetindo, tá? Gaguejando, nem perca teu tempo. Você tem que saber, tem que estar seguro de que você vai fazer uma boa sustentação. Prepare teu pitch, né? Exatamente. Assim, é um pitch mesmo, cara. Você tem ali os highlights. Esse caso, puxa, ele trata de uma coisa muito importante, né? Porque os senhores sabem, né, que essa coisa hoje em dia, cara, desculpa, você tem que ser, tá? Você tem que ser muito, muito assertivo, e a assertividade, na minha concepção, ela decorre de você saber chamar a atenção para os pontos importantes do teu processo e sem ficar muito de tergiversação. Os caras acham que falar bem é ser tipo meio pastor evangélico, né? Tal, grita, faz, tal. Essa lógica do púlpito, ela é até importante, mas tem, cara, grandes advogados que não alteram o tom de voz e são precisos e incisivos. Mas cada um tem um estilo, enfim, né? Mas respondendo a tua pergunta, Yuri, assim, causas complexas, né, e os clientes sabem disso, elas precisam ser atendidas, né? Uma das grandes coisas que você é pago para fazer é tirar o teu processo do pipeline normal daquilo. Porque, tá tudo escrito. Mas, né, vai desde você fazer uma petição boa, né? Não aquelas petições que ficam contando lorota e história, aquela coisa arada toda. Porque, assim, cara, não é... Assim, eu dou um curso de redação jurídica, às vezes, na faculdade, né? Que é um curso até que a gente foi desenvolvendo a pedido dos alunos mesmo. É a primeira coisa, assim, cara, né, aquela brincadeira. Ivo viu a uva, o advogado. O fruto da videira foi mirado por Ivo de maneira surpreendente. Cara, esqueça isso. Escrever bem não é escrever difícil. Aliás, pelo contrário, dá um trabalho danado você escrever a coisa de uma maneira simples. E, assim, imagine que o cara vai ler, né, memorial. Cara, você estava falando de memorial. Cara, o memorial tem que ter 4 folhas. Cara, memorial de 20 folhas, o cara vai olhar, não, doutor, claro, vou examinar com atenção, ele vai deixar na gaveta dele ali, né, e vai pôr no papel de rascunho e imediatamente ninguém vai ler. Bernardo, deixa eu te fazer uma... Ainda nessa linha de raciocínio, para a gente tentar lapidar esse processo, né, ou essa etapa aqui, melhor colocando, o que você diria que é aplicável para quase toda a advocacia, exceto a advocacia de família, aí, que a gente já viu que tem uma gestão de emoção que é bem complicada, da parte de projetos, que você poder compartilhar, assim, sabe, num passo a passo, para ficar fácil de compreender. Qual o primeiro passo que você recomendaria? Projetos 101. Qual é o escopo, quais são os seus recursos e qual é o tempo. Claro que você não vai conseguir controlar todos os fatores, mas tenha um senso de organizar o teu raciocínio a partir disso. O que o cliente quer? Ele quer rescindir o contrato. Para tanto, né, ele tem esses recursos e você é um recurso dele. Qual é o tempo estimado? Né? Ele está preparado para isso, né? O que mais tem é cliente que embarca em litígio, né? Tipo, vamos para Guaratuba, vamos. Quanto você tem de gasolina no carro? Não sei. Pode ser que chegue, pode ser que não seja. Descida, né? A primeira coisa é você chegar assim pro cliente e dizer assim, olha, cara, você sabe que é caro. Tá? A ideia, tente organizar um senso, tá? Saiba o que você quer. Parece meio burro, né? Assim, dizer, cara, saiba o que você quer. Pergunte para os advogados. Quero ganhar. Pergunte para os advogados o que eles querem com as demandas que eles estão propondo. E muitas vezes, cara, especialmente se você tem um litígio que não é a demanda que representa a integralidade do litígio, eles muitas vezes estão desalinhados da expectativa do cliente. E aí eles produzem resultados para o cliente e ganhei. Daí o cliente vai pensar assim, puxa, mas será que era bom você ter ganhado isso? Assim, essa coisa do alinhamento. Então essa é a questão. E outra, né, vocês estão muito preocupados, né, em comunicar o que eu acho que seja importante, né? Quando eu saí do escritório, eu fiz, né, uma pesquisa com pessoas que, né, eu respeitava na advocacia, né, fui até São Paulo falar com um advogado português, amigo meu, né, que fez um processo parecido em Portugal, saiu de um grande escritório, abriu o dele, e depois voltou para um escritório desses, né, que atende a Europa inteira, que é o Lino Torgal. Mas, assim, né, a maior parte dos clientes, eles querem do advogado transparência e disponibilidade. Eles querem que você conte para eles o que está acontecendo sem tentar vender terreno na lua. Né? Isso, cara, é muito ruim, cara. Né? Toda expectativa que você gere, e você gera uma frustração. Essa é uma frase do Egon Moreira, com quem eu trabalhei também, né? Que ele dizia assim, o advogado que faz previsão hoje passa vergonha amanhã. Né? Você tem coisas que você não controla. Isso é boa mesmo. Mas, assim, você precisa ter um fluxo de informação muito claro. E o advogado, especialmente se você quer cobrar caro do seu cliente, saiba que ele quer a sua integral disponibilidade.
Eu atendo, se necessário for, se um cliente meu ligar domingo, 10 horas da noite eu vir, eu atendo. Por quê? Porque isso está no nível de serviço que você dá. Você não vai no restaurante, né, sei lá, no restaurante mais fino da cidade, né, pedir, sei lá, tua noiva em casamento, ou né, chamar o padrinho do teu filho para ser batizado, um evento desse, e você vai querer, cara, que o garçom seja grosso, que ele esteja mal vestido, que pode ser no costelão ali, pode ser que seja tudo, é uma questão de nível de serviço. A expectativa já diminui, né? O tio do Homem-Aranha, Perfeito. grandes poderes, grandes responsabilidades. Cara. Você quer advogar em alta performance? Legal, mas saiba exatamente, cara, que você está, né, se entrando num jogo que é um jogo, cara, que não tem pena, não tem, assim, é um jogo, não digo pesado, mas é um jogo, cara, de excelência. Bem legal. Então, assim, mas o cara me liga, né? É porque os clientes me ligam. Cara, se o cara tiver um problema e ele quiser te ligar, ele te liga a hora que ele quiser, cara. Outra coisa, aquela coisa do advogado Quem antigo, define isso né? é ele, né? Você vem aqui no meu escritório. Cara, a maior parte dos clientes eu vou até eles. Por quê? Porque o tempo do cara fora da empresa é caríssimo. Por que eu vou forçar o cara aí? Né? O cara tem 500 agendas, eu que tenho que me adaptar a ele. O advogado, Ele é o cliente. o advogado, cara, é um asset do cliente. Seja um bom asset, facilite a relação. Muito bom. Na comunicação, na disponibilidade, né? Faz sentido pra caramba. Tente resolver. Claro que você não vai fazer maluquice, mas assim, tente dizer o máximo de sim possível para o cliente e reserve os nãos para as coisas que realmente tem que ser ditas não. Bem legal. Você deve ter percebido que este é apenas um corte de um conteúdo muito maior do que isso, que a gente entrega estas informações e outras que a gente questiona aqui o nosso convidado. Então vou deixar o link para você do episódio completo no YouTube, mas se você preferir apenas ouvir todas as plataformas de áudio principais, Spotify, Deezer, Apple Podcast, você vai encontrar esse conteúdo, certo? Não esquece, esse é o momento que a gente pede para você ativar o sininho e se inscrever aqui no canal para você ficar sabendo quando a gente traz esse tipo de conteúdo, por exemplo, ao vivo, e quando a gente traz esse tipo de conteúdo gravado, cortes, enfim, para você sempre receber uma informação útil, relevante. Então não esquece, deixa o seu comentário e se inscreve aqui no canal. E para finalizar, quero te convidar para assistir 2 vídeos que fazem muita diferença aqui no canal. O primeiro a gente fala sobre, obviamente, como captar clientes na advocacia, e o segundo é sobre Instagram para advogados. Afinal, como é que você faz para usar essa mídia de maneira que você consiga gerar algum tipo de relevância para no futuro gerar negócio para o seu escritório? Espero que você goste. Não esquece, depois deixa o seu feedback aqui pra gente. Um abraço e até os próximos vídeos.